É importante que você procure e dê o seu nome, não fica só na intenção, porque nós precisamos confirmar isso lá com a empresa que vai nos levar até Itamonte, tá ok? Dito isto, nós vamos abrir a Bíblia, creio que você já tenha feito isso, em 1 João capítulo 3, a partir do verso de número 11, vamos aproveitar bastante o nosso tempo hoje, porque nós temos informações aqui muito importantes para nós. 1 João capítulo 3, a partir do verso de número 11, nós vamos ler até o verso de número 18. A sessão ela é maior do que isso, né? Mas até o número 18, até o verso 18, até o verso 18. Vamos lá. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra aqui escrita, palavra registrada, escritura sagrada, que nos orienta, que nos dirige, que nos alimenta, que molda a nossa vida. Nós pedimos nesse momento que o Teu Espírito nos dê condições de nós, na nossa simplicidade, absorvermos aqui nutrientes importantes, informações, conhecimento importante para a nossa vida, para o bom andamento da Tua Igreja e do Teu Reino. Tudo isso nós oramos, em primeiro lugar, para a glória do Teu nome, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma breve revisão, uma coisa muito pequena, só para a gente conectar, porque já deve ter umas 3 ou 4 quintas-feiras que a gente não fala desse tema, então é muito comum que você chegue aqui de repente e já se esqueceu do que a gente falou da última vez, em que ponto nós estamos e qual a sequência disso aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu quero relembrar para você é a motivação dessa carta. Por que João se propôs a escrever esse documento? Isso aqui é um documento que foi enviado a algumas igrejas na região de Éfeso. E o que motivou esse apóstolo a escrever isso? Provavelmente a intenção foi a de proteger a igreja, proteger contra falsos mestres, contra falsos crentes, contra falsos ensinos que estavam sendo inseridos dentro da igreja e que estava tirando aquela igreja, aquelas comunidades, vamos dizer assim, aquelas pessoas, aqueles cristãos primitivos, do evangelho genuíno, daquilo que já tinha sido ensinado pelos apóstolos, que era a mensagem genuína do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dentre as formas que João utiliza e utilizou aqui nessa carta para tratar desse assunto, ele fornece à igreja o que ficou conhecido como as 3 provas pelas quais deveria ser avaliado o caráter cristão. Como é que a gente identifica essa pessoa? Como é que a gente sabe se uma pessoa que está dentro da comunidade cristã, ela está aqui, ela foi batizada, ela anda junto com os crentes, ela ensina, como é que a gente vai distinguir essa pessoa de um verdadeiro crente? Então, João nos fornece 3 provas. A primeira delas é a prova moral, ou a prova que também é conhecida como a prova da obediência, é a nossa obediência à lei moral de Deus. A segunda prova, ela é a prova social, ou a prova do amor, que tem a ver com as nossas relações interpessoais. Principalmente, eu vou fazer uma digressão aqui,
essa carta está sendo escrita para uma igreja. Aqui, quando a gente falar aqui do amor e tudo mais, eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, é uma coisa voltada para a comunidade cristã. O assunto está sendo tratado dentro da igreja. Então, ele vai falar da prova social, que são as inter-relações, como que os cristãos devem se relacionar. E ele vai falar também da prova que ficou conhecida como prova da fé ou prova doutrinária, que é o conhecimento correto, ortodoxo, a respeito da obra de Jesus, de quem Jesus é, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Outra informação importante aqui nessa carta diz do aspecto dualista rígido que João tem na sua escrita. João, para ele, não existe meio termo. Para João não existe a possibilidade de um grupo só, todos são filhos de Deus. Para João não existe a possibilidade de 3 grupos, um que é filho de Deus, outro que não é e outro que é mais ou menos. Um é crente, o outro não é crente, o outro é meio crente. Não tem isso para João. E nem de 4 grupos. Para João só existem 2 grupos, 2 tipos de pessoas dentro da igreja: luz e trevas, filhos de Deus e filhos do diabo, com vida e sem vida, verdadeiro ou falso. Você pode ler a carta de João, que você vai ver que ele é rígido nessas posições. Não existe meio termo, não existe um grupo do meio, não existe mais de 2, nem existe um só. São 2, um é e o outro não é. Desde o capítulo 2, no verso 28, que João está falando novamente sobre as provas do caráter cristão. Ele já falou isso no início da carta e ele volta nesse assunto de novo. E eu disse aqui da última vez que isso deveria ser muito importante para ele. Ele queria frisar isso muito bem. Então você vai ver que o miolo da carta gira em torno dessa distinção. Então isso devia ser algo que a igreja precisava de fato conhecer, porque a entrada desses falsos ensinos e desses falsos mestres, elas poderiam de fato corromper e até ruir toda a base daquilo que estava sendo construído naquela comunidade. E agora, a partir do capítulo 2, verso 28, ele vai ampliar esses argumentos dessas 3 provas. E ele vai fazer isso baseado em 2 fatos importantes que ele menciona aí a partir do verso 28 do capítulo 2. A primeira manifestação de Cristo e a segunda manifestação de Cristo. Ou seja, o dia em que Cristo veio a esse mundo, Deus encarnado, foi para a cruz do Calvário, ele nasceu de mulher, ele operou milagres, ele fez a sua obra, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. A primeira manifestação de Cristo. E ele vai falar também da segunda manifestação de Cristo, que é essa que nós estamos esperando, que é o dia em que Jesus vai voltar. Em função do que representou a primeira vinda de Cristo e com a esperança na segunda vinda de Cristo, João então vai ampliar o entendimento da prova moral, primeiramente, ou seja, da nossa obediência à lei moral de Deus, que foi a última coisa que nós falamos aqui antes de eu entrar de férias. Então ele fala sobre a natureza do pecado, nós falamos sobre isso. Ele fala sobre a origem do pecado e da posição do crente em relação ao pecado. Tudo isso ele faz dos capítulos 2, verso 28, até o capítulo 3, verso de número 10. E nós resumimos todos esses versículos da seguinte forma: se Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo e para destruir as obras do diabo, e se ele vai se manifestar novamente, e nesse dia nós vamos vê-lo como ele é, e nós seremos semelhantes a ele, como nós, crentes em Jesus Cristo, podemos permanecer no pecado. Isso é incongruente, incompatível, não tem relação com as 2 manifestações de Cristo. A primeira que vem para tirar os nossos pecados e a segunda que vem para de fato nós vivermos com Ele a nossa eternidade. Então isso aqui é o resumo do que nós falamos da última vez que nós nos encontramos. É baseado nisso que João vai falar que nós devemos evitar. O crente não tem uma relação com o pecado, ele não deve ter uma relação muito próxima com o pecado. Na sessão de hoje, com base nessa mesma proposta de uma manifestação passada e futura, João vai expandir a segunda prova, que é a prova social, ou seja, a prova do amor. Então ele vai começar dizendo o seguinte no verso 11, coloca para a gente aí.
Olha o que ele diz aí. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa frase aí, essa chamada de João, quando ele diz, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ela é mencionada pelo menos 2 vezes desde o início da carta até aqui. Ela é mencionada no capítulo 1, verso 5, e ela é mencionada no capítulo 2, verso 24. Essa fala se refere às verdades do Evangelho. Verdades que foram reveladas em Cristo Jesus aos apóstolos, e verdade que é revelada pelos apóstolos aquelas comunidades, aqueles primeiros crentes. E aquela igreja havia recebido justamente essa mensagem. E é essa mensagem que eles deveriam se apegar. É nessa mensagem que eles deveriam firmar a sua fé. E essa mensagem que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da vida e obra de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus e do anúncio da sua volta, da sua manifestação futura, o dia em que Jesus virá e levará a sua igreja para estar com ele para sempre, com a essência dessa mensagem é justamente o amor. A essência do Evangelho é isso. Então, o amor é a essência dessa mensagem, e um amor que vem de Deus para nós em Cristo e que é nos ordenado a evidenciá-lo em nossas relações cristãs, nossas relações dentro da igreja. Então, essa era a mensagem que aqueles crentes deveriam se apegar. Por que isso? Porque o amor é uma das maiores provas de que houve realmente uma transformação na vida da pessoa. Nós somos conhecidos e devemos ser conhecidos por isso, não pelos nossos templos suntuosos, não pelo nosso vocabulário evangeliquez, não pela fé que nós falamos que temos, que muitas vezes é só fé na fé, mas por aquilo que realmente nós fazemos da nossa vida e por aquilo que nós fazemos da nossa vida com a outra pessoa, principalmente com aqueles que comungam da mesma fé que a gente. Então, essa é a prova da transformação. E uma coisa que a gente vai ver aqui hoje é que esse amor que João fala, ele não se resume a um amor genérico pela humanidade. Pô, eu amo, a gente vem aqui falar de missões, a gente pensa naqueles povos, né, que está lá no Oriente Médio, que nossos irmãos estão lá trabalhando, ou em qualquer outro lugar onde a gente vê pessoas sofrendo, onde a morte, a fome, e a gente estimula você ama essas pessoas, vamos contribuir para que o Evangelho chegue até lá, vamos orar por essas pessoas, vamos enviar missionários. Não é desse amor. A coisa aqui é individual. A coisa aqui é a nossa capacidade em Cristo Jesus de nós amarmos aquela pessoa que senta do lado da gente na igreja, aquela pessoa que nós convivemos com ela na nossa relação de igreja, na nossa vida cristã. A coisa não é genérica, é individual, é particularizada. Os versos 12 a 18 desse texto, nós vamos dividir ele da seguinte forma. A primeira parte vai dizer do contraponto do amor. Então João vai falar do ódio como contraponto do amor, um sentimento que tem a sua origem em Satanás. Nós vamos falar disso. E para isso ele vai usar o exemplo de Caim. E a segunda parte dos versos de 12 a 18, ou seja, 14 a 18, nós vamos falar do exemplo de amor que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, que esse é o exemplo e é o amor que deve ser imitado pela igreja, que João espera que aqueles discípulos imitem, que aqueles discípulos evidenciem e entendam. Tá? Então é dividido em 2 coisas. No primeiro ele vai falar do ódio, e ele vai usar o exemplo do Caim, e depois ele vai falar do amor que deve ser evidenciado pela igreja, e ele vai usar o exemplo então de Jesus Cristo para ensinar para a gente. Então o primeiro texto está aí dos versos 12 a 13, o exemplo de Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que ele o matou? Porque suas obras eram mais e as do seu irmão eram justas. Presta atenção nessa última frase aí, quando fala que a obra de Abel era justa, porque isso aí tem uma informação muito importante para nós. Tá? Todos nós conhecemos a história de Caim, que é narrada lá em Gênesis 4. A gente não vai voltar lá, tá? Porque senão ficaria uma coisa muito expansiva. Então nós vamos entrar em detalhe lá de Gênesis. Nós vamos trabalhar com as informações que João está dando para a gente aqui. Tá?
João vai dar algumas informações para nós. Primeiro, que Caim pertencia ao maligno, ele vai dizer isso. Provavelmente, o que está na cabeça de João? Na sessão anterior que nós trabalhamos, na última vez que eu preguei, João associa a origem do pecado, ele fala da essência do pecado primeiro, e ele diz que a essência do pecado é a rebelião contra Deus, não é? É o estado de rebelião contra a lei de Deus, mas ele vai falar que a origem do pecado ele associa a Satanás. Ele foi o primeiro a se rebelar, então ele vai associar a origem do pecado a Satanás. Então ele vai dizer que Caim pertencia ao maligno, no sentido de que tudo que envolveu os sentimentos, as emoções, a mentalidade, as atitudes e o comportamento de Caim é identificado com esse que peca desde o princípio, com Satanás. É como se ele estivesse dizendo, está vendo isso aqui? A origem disso aqui, a essência disso aqui é o pecado que é identificado com Satanás. Por isso Caim pertence ao maligno, nesse sentido de identificação. Ele diz que Caim matou o seu irmão, presta atenção, aí no texto diz que ele matou o seu irmão. Essa palavra matou aí no original, ela traz a ideia de um assassinato brutal, de uma coisa agressiva, não é uma morte qualquer, é uma degola. Tem autores que entendem que a palavra que está escrita por trás aí dá a ideia de que Caim pegou Abel e degolou ele, abriu ele de fora a fora aqui. Imagina fazer isso com uma pedra, não é? Então é uma coisa agressiva, foi uma coisa muito brutal, era um ódio que estava sendo ali evidenciado muito grande naquela atitude. Não foi uma morte acidental, não foi uma coisa que ele fez e ele, ai meu Deus, eu matei meu irmão. Não, aquilo tinha um sentimento muito forte por trás daquilo que levou ele a matar o seu irmão brutalmente. Ele diz aí também que as obras de Caim eram obras más, justamente porque é associada com o maligno. Mas as obras do seu irmão eram boas. Essa informação é importante para nós. Por quê? Porque veja bem, Caim não matou Abel porque Abel era ímpio. Caim não matou Abel porque Abel era ruim, era carne de pescoço, era um sujeito pecador. Caim não matou Abel porque as coisas que Abel fazia eram feias, eram ruins, eram agressivas, não estava certo. Caim matou Abel porque as obras de Abel eram boas. O que o autor está tentando mostrar para a gente aqui? Que por trás, presta atenção nisso, por trás de toda aquela agressividade de Caim, de todo aquele ódio de Caim, de degolar, em trazer uma morte tão brutal, tão agressiva no seu irmão, havia um outro sentimento. É o que nós conhecemos hoje como inveja. Agora preste atenção, porque o troço é poderoso. Qual era a inveja de Caim? Será que era porque a roupa de Abel era mais bonitinha do que a dele? Será que é porque Adão falou assim, Abel, eu vou matar um bicho aqui no paraíso, e ele tem uns pontinhos numa cor, eu vou dar para você. O seu irmão, vou pegar um negócio qualquer e vou dar para ele. Será que ele ficou com inveja da roupa? Será que ele ficou com inveja dos privilégios de Caim? Não foi, não é nada disso. A inveja de Caim é uma inveja esquisita, é uma coisa maligna. A inveja de Caim é porque a justiça de Abel era melhor do que a dele. A inveja de Caim era tipo assim, esse sujeito, ele é tão reto diante de Deus, ele é tão bíblico, ele vive uma santidade, ele tenta agradar tão certinho a Deus que está me incomodando. Já viu isso? Não é sentimento pelo que o outro é, inveja do que o outro é, do que o outro tem pela vida do outro, é pela relação espiritual dele com Deus. Essa era a inveja de Caim. Ele é muito santo, isso me incomoda. Ele é muito bíblico, isso me incomoda. Ele é muito certinho, isso me incomoda. A vida espiritual dele é muito encaixadinha, isso me incomoda. A justiça, a vida espiritual de Abel incomodou Caim. Esse tipo de atitude, esse incômodo com a espiritualidade do outro, não tem uma correspondência com um salvo em Cristo Jesus. Pelo contrário, João diz que é do maligno. E é interessante que nós podemos ver em Caim uma trajetória natural desse pecado e onde que ele leva. Ele tem origem diabólica, ele tem uma inveja pela espiritualidade do outro,
pela vida com Deus que o outro tem. Isso gera ódio em Caim e ele comete o assassinato, uma trajetória. O diabo vem e lança aquilo no coração da pessoa, ela começa a se injuriar por causa daquilo ali e ela vai levando a esse crime. Esse foi o mesmo ciclo que houve nos sacerdotes judeus, que nutriam esse sentimento por Jesus. Está lá em Mateus capítulo 27, coloca para nós aí, Mateus capítulo 27, versos 17 e 18, olha como que aqueles líderes judeus, eles que achavam que a justiça deles era legal, eles achavam que eles eram super crentes, e quando eles viram Jesus cumprindo a lei direitinho, eles ficaram tomados de um sentimento parecido com o de Caim. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual de vocês querem que soltem Barrabás ao Jesus chamado Cristo? Olha o verso seguinte: porque Pilatos sabia que o haviam entregado por causa de quê? Por causa de inveja, o mesmo sentimento de Caim. A justiça de Jesus era muito para eles, a maneira como Jesus se relacionava com Deus era muito para eles. Então vamos eliminar esse cara da vida da gente, vamos tirar ele de perto da gente, né? Agora presta atenção no verso 13 do nosso texto, volta lá no nosso texto, 1 João 3,13. Olha o que diz aí: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Olha o que ele está dizendo: meus irmãos, não se admirem se o mundo tem por vocês o mesmo sentimento que Caim teve por Abel. Olha a conexão da coisa, gente. Não se admirem se o mundo sente pela igreja de Jesus, pelo povo de Deus, a mesma coisa que Caim sentiu por Abel. Ou seja, João está identificando os sentimentos do mundo com os sentimentos de Caim. O mundo odeia a justiça dos crentes, ele odeia a religião dos crentes. O mundo, ele nutre sentimentos de morte pelos crentes verdadeiros. Daí você vai ver aí quantas notícias nós temos por aí pelo mundo afora, de pessoas piedosas que são martirizadas, mortas, arrastadas para fora, sem uma razão de fato. Qual é a razão por que ele está fazendo isso? Por que está matando? Por que está perseguindo aquela pessoa? Por que está implicando com aquele crente? Qual é a razão? A pessoa não sabe dar uma razão para aquilo ali. O mundo nutre sentimento de morte pelos crentes, a vida justa de um salvo, a retidão, a santidade, a fé, tudo isso incomoda. A sua família em Cristo, os seus filhos bem educados na fé, o seu cônjuge fiel, a sua santidade produz sentimento de morte no mundo. As pessoas odeiam a igreja. Isso é desde que o mundo é mundo, que o crente é desse jeito. A igreja nasceu debaixo de perseguição. E mesmo quando ela se tornou estatal, vamos dizer assim, vou botar essa palavra entre aspas, a igreja dentro da igreja, ou seja, a igreja verdadeira, os verdadeiros crentes, toda vez que tentavam viver uma justiça pautada na Bíblia, eram decapitados, queimados, lixados, jogados aos animais. Isso desde que a igreja é a igreja. E qual é a razão disso? Incomoda. Sua crença incomoda, sua santidade incomoda. As coisas que você tenta fazer, levar sua família para andar na retidão de Deus, incomoda. Então, tudo isso produz esse sentimento de morte. O mundo, de fato, ele sente antipatia em relação aos filhos de Deus nesse mundo. As pessoas sentem antipatia natural. Jesus avisou sobre isso, lá em João capítulo 15, versos 18, acho que é só o verso 18, do capítulo 15, diz assim: se o mundo os odeia, disse Jesus, tenham em mente que antes ele odiou a mim. Mas como é que podia odiar Jesus se tudo que Jesus veio fazer foi para o bem das pessoas? Por que razão odiar ele? Ele curava pessoas, ele alimentava o povo, a palavra dele era uma palavra de transformação. Por que odiar ele? Mas ele vai dizer: se o mundo os odeia, tenham em mente que odiou a mim primeiro. Verso 19: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria vocês como se vocês fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso que o mundo te odeia. Esse sentimento pela espiritualidade do outro. Essa era a inveja de Caim, essa foi a inveja dos judeus, e esse é o sentimento que muitas vezes o mundo nutre pela igreja de Jesus.
E por que João está mostrando esse exemplo para aquela comunidade? É simples. Um tipo de sentimento, esse sentimento da inveja, do ódio pela espiritualidade do outro, é que distingue o mundo da igreja, dos salvos. É o tipo de atitude que distingue a igreja dentro da igreja. É o tipo de sentimento que vai realmente distinguir as pessoas que estão dentro da igreja. O que tem no coração dessa pessoa? Não é o quanto ela é bonzinho, o quanto ela é maneira. Gente, todo mundo é legal. Tem alguém aqui que não é legal? Todo mundo é legal. Mas é na hora que as coisas apertam que esses sentimentos vão brotando na vida das pessoas e que nós vamos tendo contato com coisas horríveis às vezes dentro da gente. É por isso que o apóstolo Paulo talvez diga assim: olha, é importante que haja os conflitos, porque os corações se manifestam no conflito. É ali que você vai, enquanto está tudo bem, nem você sabe o que você é capaz de produzir no seu coração. Você não sabe. Você pode pensar assim: eu sou incapaz de roubar até o dia que você viver fome. Eu sou incapaz de fazer uma maldade com uma pessoa até o dia que você é designado para ir para uma guerra. Então esses momentos, eles são muito, vamos dizer assim, divisor de água na vida de uma igreja, na vida das pessoas. Então o comportamento de Caim, ele tem origem diabólica, ele gera inveja, ele gera ódio, vem o assassinato e a característica de pessoas que não têm vida em si mesmo. O comportamento de Caim é um típico exemplo do comportamento mundano. Esse é o exemplo contraponto do amor. Olha que ele vem mostrar para a gente. Agora o outro exemplo é o exemplo de Cristo. Está nos versos 14 em diante. Olha o que ele diz aí. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o nosso irmão. Quem não ama permanece na morte. Pode seguir. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Verso isso. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como é que ele pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Veja bem, para contrapor Caim, João mostra o exemplo de Cristo, que é o que se espera dos crentes, os seus seguidores, né? Então nós vamos dividir aí os versos 14 a 18 em duas partes. A primeira parte é a evidência do amor como prova de salvação, está nos versos 14 e 15. E a segunda é a essência do amor baseado na vida de Jesus, que está nos versos 16 a 18. Então o amor, ele vem em primeira parte aí como prova de salvação. Então ele vai dizer: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Percebe que ele está falando? Que a ideia, esse amor que ele vai apresentar agora, ele pode servir aqui na linguagem de João como uma maneira de você avaliar a própria salvação. A pessoa é crente em Jesus Cristo, ela é salva. Como é que ela sabe que ela passou da morte para a vida? Se nós conseguimos amar o próximo. Se eu não estou conseguindo fazer isso, me está faltando alguma coisa. Caim odiou Abel, o mundo odeia a igreja, nós somos chamados a amar. Os sentimentos do salvo são outros, diferentes do mundo. E esse amor, que não é o amor geral que se tem pela humanidade, mas individualizado, é evidência de que a pessoa é salva, é a igreja de Cristo. São atitudes que têm origem em Deus. A atitude de Caim tem origem no maligno. A atitude de Cristo tem origem em Deus. E o que se espera dos crentes é que suas atitudes imitem aquele que é o seu mestre e Senhor. Observe como o amor, ele é evidenciado nas Escrituras. A Escritura fala, principalmente no Novo Testamento, é amor de ponta a ponta. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios 13 que sem amor, tudo aquilo que a gente faz não tem o menor sentido. Ela disse lá em 1 Coríntios 13 que coisas importantes vão ficar para trás, mas o amor vai permanecer para sempre. Se você ler Gálatas capítulo 5, verso 24, que é o início dos frutos do Espírito, o primeiro fruto é o amor. E a gente poderia citar tantos outros textos. Então é natural que o amor cristão nos leve a desejar viver em comunhão, congregar, orar junto, viver a vida cristã em comunidade. O amor cristão nos leva a isso, a desejar estar com o povo de Deus, a desejar orar com o povo de Deus, caminhar com o povo de Deus, se alegrar com o povo de Deus. Isso é natural. Essa coisa de eu sou da igreja, mas eu nunca vou, é uma coisa esquisita.
Essa coisa de eu sou da igreja, mas eu apareço lá uma vez na vida, outra na morte, eu não faço parte, implicada com o povo de Deus, é uma coisa estranha. Porque o amor cristão nos leva a essa união. Como é gostoso viver a união. Como diz o Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é quando os irmãos vivem em união. Isso é gostoso com o povo de Deus. Agora, nas minhas férias, por exemplo, eu estava de férias. Eu desejei estar na casa do Tony. Eu desejei estar com meus irmãos da música. Eu não tinha que estar lá. Eu podia falar, Wesley, estou de férias, não posso. Lucas, estou de férias, não posso. Mas eu desejei estar lá com essas pessoas. Eu desejei falar lá daquele dia. Eu desejei cantar lá daquele dia. E desejo de novo comer o hambúrguer que a irmã fez. Que hambúrguer maravilhoso, irmão. Aquela casa virou uma loucura. Éramos mais de 20 pessoas com a chapa fumegando ali dentro. E foi bom, foi legal, foi gostoso. Eu saí de lá, já era mais de 10 horas, deixei o Lucas Carneiro e o seminarista jogando videogame, porque eles já tinham, os filhos do casal já estavam em depressão, porque não podia mais mexer no videogame, porque os dois tomaram de assalto, não é? Mas foi uma noite gostosa de estar junto. A gente deseja estar junto com o povo de Deus, misturado com o povo de Deus. Da mesma forma que o amor evidencia a vida, o não amar é uma evidência de que não houve a transformação de vida. Por isso que ele diz que quem não ama permanece na morte. Eu tenho que correr porque tem muita informação e o tempo é pouco, tá? O verso 15 é uma confirmação lógica do verso 14. Olha o que ele diz. O verso 15 é uma coisa muito pesada, ele vai dizer, quem odeia o seu irmão é assassino. Ele está dizendo que você matou, ele está dizendo que você odiou. Olha que ele está se referindo o tempo todo ao exemplo de Caim. Caim odiou seu irmão e matou ele. Agora ele está dizendo, quem não ama o seu irmão está igual a Caim. É um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha como que a coisa ficou pesada. E agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, para que você entenda o que João está querendo dizer com isso aqui. Observe como a associação das etapas nos ensina sobre a origem dos comportamentos. O assassinato, o crime de Caim, quando ele degola o seu irmão, é só a ponta do iceberg. É o fruto, é o final. Mas por trás do crime de Caim, tem uma série de sentimentos, pensamentos e atitudes que estão identificadas com um mundo caído e dominado pelo pecado. Por isso que ele diz que a origem é maligna. Então Caim foi assassino. E ele está dizendo que quem odeia igual Caim também é um assassino. Então por trás do assassinato tem a presença da inveja, do ódio e da ausência de transformação de vida. Aquele que nutre sentimentos de ódio pelo outro, mesmo estando dentro da igreja, é assassino no sentido em que ambos, ele e Caim, ou qualquer outro que mata alguém, movido por esses sentimentos, ele é assassino no sentido em que ambos compartilham os mesmos sentimentos que são capazes de levar o outro a morrer. Você entendeu a lógica da coisa? Você nunca matou ninguém, mas o sentimento que tem dentro do seu coração é igualzinho de Caim. E você só não vai matar porque você não é primitivo ou primitivo igual Caim. Porque você está socializado. Porque às vezes você está dentro de uma igreja, você tem um verniz religioso sobre a sua vida, mas você vai matar o outro de outras formas. Você vai usar outros artifícios para matar o caráter da outra pessoa, a vida da outra pessoa, a espiritualidade da outra pessoa, mas o sentimento está lá. Por isso ele vai dizer, ó, é assassino. É assassino porque tem o mesmo sentimento, mesmo nunca tendo matado ninguém. O sentimento é igual. E esse sentimento, ele não é identificado com Cristo. Por isso que ele vai dizer, não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna por quê? Porque não houve transformação de vida. Ele foi batizado, ele está na igreja, ele ouve a palavra, ele canta, às vezes ensina, mas o sentimento está lá acusando e mostrando, não houve transformação de vida. Precisa de mudança, precisa de conversão. Estar na igreja é uma coisa, conversão é outra, completamente diferente. E depois, para finalizar, nos versos 16 a 18, ele vai falar do sacrifício como essência do amor. Olha o que ele diz.
Primeiro ele mostra que o amor é evidência de salvação. Agora ele, baseado na vida de Jesus, ele vai mostrar que a essência do amor é sacrifício. Ou seja, o amor impulsiona a dar, a entregar. Então ele vai dizer, nisto conhecemos o que é o amor. Agora ele vai apontar para Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é uma ordem. Por isso que eu sempre digo, se muita gente está dentro da igreja, se conhecer o cristianismo de perto, vai se pirulitar por aquela porta e não vai voltar nunca mais. Porque é isso que ele está dizendo. E isso aqui, escuta o que eu estou dizendo, é coisa de crente. Isso aqui é para crente. Os crentes aprenderam a amar com Jesus. E Jesus ensina com a sua própria vida que amar é dar-se a si mesmo. A fonte de aprendizado de amor de um crente é com Jesus. E o que Jesus ensina sobre amor é que amor é sacrifício. O ódio exemplificado por Caim leva ao assassinato do outro. O amor exemplificado por Cristo leva à entrega de vida, como Jesus se entregou por nós, a favorecer a outra pessoa. Esse amor sacrificial, ele não deve se limitar a uma ostentação vazia, uma fala sem sentido, mas ele deve ser encarado como um dever de todo cristão que aprendeu o que é amor com o seu Senhor Jesus Cristo, porque esse é o tipo de amor que Jesus ensinou. Agora presta atenção, porque tem escape para tudo, né? Para amenizar sua consciência e dar um jeito de você resolver esse problema pesado na cabeça, né? Talvez muitos de nós aqui, se não todos, nunca seremos chamados a algum tipo de ato heróico pela vida da outra pessoa. Talvez você nunca tenha que passar por isso. Tem que estar numa situação que você é convidado a dar a sua vida pela vida do seu irmão, como Jesus fez por nós. Por isso que João nos ensina que o amor cristão, ele pode ser evidenciado em escala menor. Olha o que ele vai dizer: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Você pode fazer isso em escala menor. Talvez você nunca vai ser chamado a morrer por ninguém, mas João está dizendo assim, mas tem outro meio de você mostrar que você ama uma pessoa. Existem duas coisas importantes aqui para todos nós crentes. Primeiro é que o crente precisa aprender a ver a necessidade do seu irmão. Ele precisa aprender a olhar para outra pessoa. E eu não estou falando só de recursos materiais. Tem gente que precisa de oração, tem gente que precisa de ouvido, tem gente que precisa estar ali, você está ali com ele, orando pela vida dele, lendo a Bíblia com ele, abraçando ele. Tem gente que você precisa simplesmente olhar para ele. Outros precisam de bens materiais mesmo. Outros você vai precisar coçar o bolso mesmo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender como crente em Jesus. É importante aprender a identificar a necessidade. É muito mais fácil a gente ver a necessidade de um povo que está longe de nós, né? Olha a necessidade do mundo africano, do povo africano, olha a necessidade dos ribeirinhos. É muito mais fácil a gente enxergar essa necessidade que está longe de nós do que daquele irmão que está do nosso lado, caminhando junto com a gente. A gente precisa ver a necessidade dele. Segundo, o crente precisa ir além. Ele não pode fechar o coração para a necessidade do seu irmão. Essas duas coisas juntas evidenciam que o sujeito entendeu o amor de Deus revelado na cruz e que ele mesmo continua como seguidor de Jesus, tornando esse amor ativo através da sua própria vida. Entendeu isso? Quando você pratica esse amor aqui, sacrificial, você está mostrando que você entendeu o amor de Jesus Cristo, e não só isso, mas que esse amor de Jesus continua ativo através da sua vida, evidenciado através das suas atitudes, seus comportamentos, suas ações, pela vida do irmão, da sua igreja, vamos falar assim, da sua igreja. O verso 18, então, uma conclusão, e com ela nós vamos concluir a nossa reflexão também. Olha o que ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João é terrível. Imagina um pastor desse aqui, irmãos. Ele é bonzinho porque ele está lá, não está aqui. Olha a fala dele para finalizar essa fala do amor. Não é? Como é que a gente conclui isso? Primeiro, as nossas ações devem falar tanto ou mais alto do que as nossas palavras. Eu já falei aqui algumas vezes que o mundo parece estar cansado de nos ouvir. Eles querem ver alguma coisa em nós. Não é? Então as nossas ações às vezes precisam falar mais.
O amor não é apenas um sentimento, mas ele também são mais ações, né? Não é uma opção, mas um dever de todo cristão. É isso que João está nos ensinando aqui. O amor também, ele é evidência de salvação, principalmente quando em Cristo nós aprendemos a olhar para outras pessoas, entender suas necessidades e fazer sacrifícios. É o amor que separa e une os verdadeiros crentes em Cristo. Ele separa do mundo, o amor de Deus nos separa e ele nos une na mesma família. Então, não espere esse tipo de amor do mundo, pelo contrário, o que virá do mundo para nós é uma antipatia pelo simples fato de amarmos a Deus e de vivermos segundo o seu amor. Os crentes precisam aprender, e eu vou falar disso talvez domingo à noite, eu vou trabalhar em cima do Salmo 125, que nós precisamos aprender a amar a nossa igreja, o povo de Deus. E quando eu falo a nossa igreja, eu falo povo de Deus, eu aprendi a amar o povo de Deus em qualquer lugar, mas aqui, nesse endereço aqui, foi onde Deus reuniu essas pessoas. E não adianta eu estar aqui, eu amo fulano lá da outra igreja, mas não amo aqui dentro da igreja. Nós precisamos aprender a amar quem está aqui também, junto com a gente, o povo de Deus aqui. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo, chamados por Deus, orar com eles, frequentar as reuniões de oração, frequentar os eventos da igreja, frequentar os ensinos da igreja, sentir as dores uns dos outros, as alegrias uns dos outros, nos proteger, em vez de a gente ficar depreciando a imagem um do outro, falar mal do outro, nós precisamos aprender a nos proteger, a nos unir como um só corpo e evidenciar esse amor de Jesus por nós, através de nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecidos nós estamos, porque em Cristo Jesus nós experimentamos o verdadeiro amor. Nós olhamos para a cruz e vemos como o Senhor foi benevolente, misericordioso e gracioso conosco. E agora, ó Deus, a expectativa que temos é que, em conhecendo a Tua palavra, o Teu Espírito nos ajude a amar o nosso próximo, dando evidências que nós entendemos o amor de Deus. Então nos ajuda a identificar, a amar, a sermos diferentes. Isso nós oramos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus abençoe sua vida.